Boa noite a todos. Jornal Mundo da Expressão, dia 22 de setembro de 2019. Hoje nós vamos abordar o que é Deus. Então nós vamos começar. Deus é ou não? Deus é uma palavra que significa o ser que tem imensas qualidades, que abrange na conceituação a bondade, a misericórdia, a ternura, a pacificação e todos os aspectos fraternais que giram em torno dessa palavra. Deus é um referencial no sentido, o ser cujas qualidades são permanentes, eternas, imutáveis. E quais as qualidades dele? Então, as qualidades dele tá no sentido de que ele tem essas determinadas qualidades e essas qualidades podem ser observadas pelo ser humano, mas o ser humano não tem como vê-lo e nem tampouco atingi-lo. As experiências sempre estará sempre num aspecto sensorial, num aspecto humanamente sensorial que algumas pessoas experimentam de acordo com a sua evolução mental e espiritual. Como é que fica assim sem Deus? A palavra Deus, por incrível que pareça, ela unifica os seres humanos em todos os sentidos. Ela é o polo concretizador da unificação da humanidade. Sem esse referencial, fica difícil ter uma grande coesão no sentido das crenças, dos fundamentos de todas as coisas. Queira ou não queira, os materialistas, os ateus, mas ele passa a ser a grande referência da humanidade. O homem de todas as épocas, de todas as culturas, de todos os estágios, sempre desenvolveu o senso místico, o senso da crença. A crença fundamenta nesse ser que é incógnito, quer dizer, não dá para descrever, mas que ele tem os seus reflexos, através da literatura, através de uma série de pessoas que se intitularam, que tiveram essa experiência, relataram isso aí. Como é que é Deus simbólico? O Deus simbólico, ele passa a ter uma série de dificuldades. Você pega o Deus judaico-cristão, ele é um Deus que ele é o mais fácil de ser compreendido, porque ele não tem intermediação, ele passa a ser o Deus desconhecido. Quando você é o Deus desconhecido, não tem como você fazer parte simbólica em relação a ele. Como os outros demais deuses, você segue uma hierarquia de uma série de fatores até chegar no seu atributo. Então os atributos de Deus, ele parte do princípio que ele é o desconhecido. Por que ele parte de ser desconhecido? Porque ele é infinito. Tudo que é infinito não se pode colocar uma conceituação finita. Então ele é totalmente infinito. Não dá como descrevê-lo dentro da visão como ele se apresenta nos seus livros litúrgicos, nas suas experiências e tudo. Então, por mais que se busque, ele vai estar sempre na infinidade. Dentro dessa simbologia, o que Deus deu para o ser humano? Deu a liberdade? Ele deu o homem, segundo a concepção, assim, vamos citar citação bíblica, ele deu o sentido da liberdade do ser humano. O ser humano só pode ter tido na história dele o conceito de Deus na medida que ele se autoconceitou como ser livre. E como ser livre? A obra acabada dele, segundo a concepção litúrgica, ele é o ser que fez tudo e todos, mas ele quis fazer algo que representasse ele mais, uma obra mais aprofundada. Mas ele deu o ser humano. Mas para ele não entrar no livre-arbítrio do ser humano, ele deu o sentido da liberdade. A própria liberdade do ser humano faz-o buscá-lo. Parece ele incutiu o sentimento do vazio. É o vazio que faz buscar ele, para preencher a lacuna aberta da ausência dele. Ele próprio se criou-se no homem, o homem se criou-se nele.
Nisso aí os materialistas sepultaram Jesus, Deus não? Dadas as grandes dificuldades que tem para, assim, até no campo filosófico, para conceituar esse ser, eles colocaram uma série de fatores que dificulta a crença que há uma possibilidade desse universo e todas as coisas serem criadas por Deus. Mas quando nós observamos vários aspectos da natureza, vários aspectos que regem uma série de situações do universo, nós chegamos à seguinte conclusão, que o ser é um ser que ele quis se ocultar, ele quis fazer as coisas do seu jeito e ele se oculta. Parece que quanto mais procura ele, mais ele escuta. Ele é o mistério do mistério. Só podemos ter alguma coisa dele só nos reflexos. Os reflexos são na sua busca interior. Por isso não há como provar por A mais B se Deus existe. Não adianta a ciência usar uma série de situações físicas, certas situações, ele vai estar sempre ele sempre vai estar no vazio. Você pegar, por exemplo, os textos judaicos, que são a Bíblia, quando Moisés pergunta para ele, afinal, quem é você? Ele diz, eu sou o que sou. Ou seja, não me coloque nome, porque eu sou dentro de uma infinitude. Então ele foi muito bem claro, eu sou o que sou. Então ele resumiu que ele não é uma coisa para ser conceituada, é uma coisa para ser buscada. E quanto mais se busca ele, mais probabilidade tem de você sentir só os reflexos. Só os reflexos. Abordando um pouco a questão judaica, qual foi o maior opositor de Deus? Bom, a parte simbólica, após toda a criação, o sentido da criação, ele criou os anjos. Simbolicamente seria o ser que tinha as suas qualidades em si. Mas tem uma coisa que se observa, que ele deu para os anjos também o sentido de um pouco da liberdade. Luzbel, por exemplo, usava de toda a plenitude de Deus, com liberdade, certo? Só que, porém, simbolicamente, ele quis se intitular como um ser capaz também de estar no mesmo estágio, no mesmo nível de Deus, simbolicamente falando. Foi o grande momento e o grande dilema dos dois no céu, nas suas conversações. Lembrando que o céu era povoado de anjos, simbolicamente. Simbolicamente. Então, esse foi o Luxbel. O Luzbel. Então ele... Onde que ele passava, disse que derrubava pétalas de flores. Então vem cá, então quando na nossa sociedade hoje, esse mundo simbólico, mitológico, dentro do processo de compreensão de Deus, o que aconteceu desses aparecer dogmas e por que ele se industrializou-se? Então nós vamos chegar lá ainda, vamos terminar a questão do Luzbel. Após a grande batalha no céu, que houve uma grande batalha entre os anjos, a hora que Luzbel significa opositor, né, para ficar bem claro para o público, significa opositor. Ele usou um grande argumento perante os anjos. Se você analisar os textos bíblicos, você vai observar que ele consegue levar 1/3 do céu. 1/3 do céu, quer dizer, não foi pouco anjo que levou, ele levou bastante. Agora eu pergunto para vocês, qual foi o argumento que ele levou para levar tantos anjos para ter dividido? Ele usou um argumento muito forte. Ele diz o seguinte, a verdade é que Deus não quer que vocês abram os olhos para que vocês não se tornem igualmente a Ele. Aí Deus silenciou. Aí, ao silêncio de Deus que poderia destruí-lo, Deus deu opção para os outros anjos. Então vocês acompanhem, ou ele ou eu. Aí uma legião ficou dividida e acompanhou ele. O Luzbel não é nada mais nada menos uma dualidade de Deus do mal. Ele passa a ser do mal. E os outros anjos que acompanhou ele simbolicamente passam a ser do mal. Foi botado um querubim no céu e a chave do céu foi dada para outro. Mas ele levou os atributos de Deus e pratica no sentido contrário. Tanto é que eles são duas forças opostas, antagônicas, mas que vagueiam no universo. E algumas pessoas sintonizam com ele de forma simbólica. Por isso que é difícil entender essa questão entre o bem e o mal e o bem.
Que teve a liberdade. Porque o Deus deu a liberdade para ele ser também bem como ser do mal. O mal não é nada mais nem menos uma vaidade exagerada que ele teve em relação a Deus. E o argumento dele foi forte. Só que teve uma parte que bandiou do lado de Deus simbolicamente e outra parte se bandiou do lado dele. Por isso que a turma fala, o diabo ele é bem e mal ao mesmo tempo. Ele é bem e mal porque ele possui essa dualidade. Ele é capaz de fazer tanto o bem, simbolicamente, como faz o mal. E Deus é o bem absoluto. Então Deus é O Deus absoluto. o conceito dele, Deus, então o conceito de Deus é absoluto. Simbólico. Simbolicamente falando. Ele é o Deus absoluto. Agora, para descrever todas as tradições a nível de livro judaico, ou não, que seja, coloca sempre ele na plenitude máxima. É muito difícil, por exemplo, você achar um livro sacro que não consegue colocá-lo de forma diferente. Ele está sempre numa espiral ascendente da bondade, da misericórdia infinita. Alguns homens talvez interpretaram alguns equívocos dos ensinamentos, distorceram. Agora a pergunta que você faz sobre os dogmas. Os dogmas nascem nada mais nada menos de uma forma de pouca compreensão do que seria Deus. Deus não está nos dogmas. Ele está numa manifestação pura, profunda, daqueles que realmente conseguem entendê-los. Há homens que conseguem senti-lo, mas não conseguem vê-lo. Se você pegar o caso especificamente de Jesus e tantas outras pessoas que tiveram essa experiência, eles relatam que tem determinadas coisas que podem ser experimentadas e sentidas, mas não pode ser descritas. Tanto perto que Jesus, por exemplo, ele descreveu situações de Deus, mas ele não consegue visualizá-lo. Então, por isso que ele está na infinitude infinita. E todas as pessoas estão propensas. Está no infinito, então. Ele está no infinito. Agora, as pessoas mais simples têm muito mais chance de encontrar Deus do que o homem douto entendido. Tanto que Jesus Cristo falava sempre. Ele oculta a sabedoria dos sábios entendidos e revela os simples e pequeninos. Por que os simples e pequeninos? Não é porque as pessoas são pobrezinhas, não. Os simples e pequenininhos têm muito mais uma expectativa, uma experiência mais aprofundada em relação a Deus, mais fundamentadas que o douto entendido. Porque o douto entendido sempre vai buscar explicações racionais, explicações filosóficas, explicações de tudo. E ele é um ser. É como diz o Blas de Pasco, meu Deus não é o Deus dos filósofos nem dos intelectuais. Meu Deus é o Deus que eu compreendo. Né? Então é mais ou menos assim. E então fica Deus, no caso do marxismo, sepultou Deus, pessoal que é muito marxista. As pessoas falam, vamos separar o marxismo de Marx. O Karl Marx, embora tenha sido ateu, ele numa dentro de um projeto espiritual, ele não está tão longe das tradições humanistas cristãs como supõe. Ele anula o aspecto de Deus, ele anula o aspecto de uma cultivação alienante e obscura que os dogmas colocou em relação ao ser humano. E se titulou ateísmo. Só que, porém, dentro de uma visão humanitária, dentro de uma visão humanista, o que se equipara em termos de Jesus e outros, eles se nivelam. Eles se nivelam porque eles desejaram o maior bem possível dentro da humanidade, só que de forma distorcida e equivocada. Assim como distorceram Jesus, distorceram também Karl Marx. Mas Karl Marx também foi uma pessoa bem intencionada com a humanidade, embora teve seus equívocos e outros interpretaram ele de forma errada. Mas se for colocar eles nas tradições, ele não foge das tradições humanistas, como Jesus, ele não foge como os outros ateus das mesmas tradições, só que porém em visões diferentes. Um anulou a alienação do dogma, o outro também anulou o dogma, mas crê em Deus. É mais ou menos por aí. Então um ficou com Deus e outro sem Deus. A questão que eles querem separar que Marx anulou Deus, não é anular todo um processo de alienação em torno dessa palavra Deus. Porque existia a religião cristã que a religião cristã, uma séria alienação. Mas se for colocar as ideias dele, o que ele desejou para a humanidade? Ele desejou o bem, a humanidade, que o homem tem que ter um nível de igualdade, que o homem tem que se humanizar. Então ele não está muito longe da linha cristã de Cristo, ele não está muito longe de agora. Anula só os aspectos da crença, mas eles estão na mesma tradição judaica. Porque ele viu que a igreja estava sendo usada, certas pessoas estavam usando a igreja para se promoverem, para se... Exatamente. Como o processo histórico de análise dele
ele observava que a igreja estava se fundamentada numa alienação profunda, não deixar o ser humano evoluir, é óbvio que a sua forma de ver, de pensar, ele foi taxativo em relação a essas crenças. Então se mistura muito. Mas nos fundamentos básicos humanistas ele não está absolutamente equivocado. Mas ele foi criador do materialismo. O materialismo não deu solução de luz, de verdade. Até hoje, as pessoas, quando pensam no materialismo, não estão felizes. Por quê? É porque o ser humano ele se realizou-se materialmente, né? Ele se realizou-se em vários níveis materiais. Só que a história demonstra que as pessoas têm que se realizar em todos os níveis, na parte espiritual. O que seria a parte espiritual? Fica mais fácil. O ser humano tem que se reerguer materialmente, mas reerguer de uma forma também humanizada em relação às questões de ordem material. Não basta somente ser rico, tem que ser uma pessoa humanizada no lidar com essa realidade material. Agora, o ser humano está mais materialista. Agora, ele está mais materialista por causa de Marx, eles estão mais materialistas por causa de Cristo, ou por causa de outro filósofo, Nietzsche, ou por causa de outro. Não, eles estão materialistas porque o processo da humanidade chegou nesse ponto, nesse estágio dessa idolatria do material. Mas o espiritual sempre ele se fundamenta uma base estrutural que tem esse interligamento entre o que está em cima. O que está em cima é o reflexo que está embaixo. O mundo hoje carece de uma certa espiritualidade. Senão não viveríamos tanta desumanidade hoje com tantos acertos materiais. Se o homem acertou no espiritual, ele tem que entrar agora no século XXI numa tentativa de acertar na parte espiritual. E não é a igreja que vai fazer isso, porque houve uma industrialização da fé, houve uma industrialização do dogma, ela está no mesmo modo operante materialista. Muda pouca coisa, eles são mais materialistas que os próprios ateus materialistas. Porque os ateus materialistas, muitos deles, embora ser ateu, ainda estão desejando bem para a humanidade, contra a alienação. E tem outros que são religiosos, materialistas, e industrializaram a fé de uma tal maneira que fica mais difícil o ser humano enxergar a espiritualidade. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje. A pergunta é só, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus, mas fora dessa dogmatização, fora dessa doutrina que infesta a sociedade, infelizmente, está infestando, mas eu particularmente creio que o homem se fundamenta numa base espiritual dentro daquilo que eu compreendo. O meu Deus não é o Deus dos católicos, nem tampouco dos protestantes, mas ele é um ser que abrange além disso tudo, que nós podemos, em certo sentido, ter uma determinada experiência, desde que a ordem moral, a sua ordem psicológica, espiritual, esteja propensa e receptiva a entender como é que funciona essas leis espirituais, que não é só a petição de Deus, é como funcionam as leis da natureza, as leis da mente, as leis gerais que regem essa espiritualidade, porque ele deixou leis, ele deixou princípios, que determinados princípios podem levá-lo a compreendê-lo. Eu vou citar uma coisa muito interessante, que às vezes eu tenho de falar com o amigo. Vamos pegar o apóstolo Paulo. Ele diz que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve certas questões espirituais, mais crença você tem. Isso aí foi muito bem taxativo, quer dizer, eu não tenho outro caminho a não ser se ouvir. Então tem que sempre ouvir que ele é bondoso, que ele é generoso, que ele é capaz, que ele se fundamenta. E essas coisas vão te ligando você na espiritualidade. E ele fala uma coisa muito interessante. Por que está o apóstolo Paulo? Porque ele é uma pessoa que buscou muito, ele como filósofo, erudito, ele escreveu muitos temas junto com o seu grande amigo, que foi me falha a memória agora. Eles tocavam os aspectos, como ele fala a sua obra-prima máxima. Hoje vemos por espelhos enigmas, mas então há de chegar um dia que veremos face a face. Agora conheço em parte, mas também serei conhecido como eu conheço. Eu não posso, ele quer dizer o seguinte, eu só conheço uma parte, que é o todo, e conheço seus reflexos, mas ele tem uma experiência um dia que há de se ele conhecer, esse ser da forma como ele é conhecido, ou seja, hoje vemos por espelhos enigmas, ele diz, mas então veremos face a face, porque agora eu conheço em parte, então hoje só podemos conhecer em parte. Mas ele tem a experiência de um dia conhecerei como sou conhecido, como ele próprio conhece.
A realidade de Jesus, por exemplo, quando ele fala, o que está em mim está em Deus, está em Deus, está em mim, vós sois Deus, ele está dizendo o seguinte, o que está lá em cima é a mesma coisa que está embaixo. Você não faz muita diferença do que está lá em cima. O que está lá em cima está lá em cima, o que está embaixo está embaixo. O problema é como compreender que essas leis, como eu conecto que o que está em cima vem para baixo para mim. É que os homens fazem diferença, que não existe essa imanência. A imanência está entre você estar com Deus e Deus estar com você. O cristianismo separou Deus e o homem. Não, o homem está com Deus, Deus está com o homem. Daí o que está em cima e está embaixo. Tanto é que o Divino Mestre Jesus disse, as coisas que eu faço, vós o farão muito mais além. Por isso que ele falava por parábolas, para ouvir, enxergar, escutar e não ouvir. Ou seja, através de questões mínimas que você pode conhecer essa totalidade espiritual, desde que você esteja propenso. Agora, é um direito que a pessoa tem que ser ateu, é um direito que a pessoa tem que ser materialista, é um direito que a pessoa ser espiritualista, a pessoa tem toda a liberdade do mundo onde ela se adequa e se sente feliz. Eu particularmente busco, tenho minhas angústias, minhas aflições, como todo ser humano tem, mas eu acho que tem um referencial, que eu posso ser esse ser que está em mim e posso estar ligado com ele. Foi fácil chegar nesse ponto? Diria para vocês também que não foi fácil. Tive meus tropelos e minhas tribulações. Mas posso dizer que o homem de todas as épocas, de todas as culturas, de todas as fases da história da humanidade, ele teve o senso místico. O pai da história, que foi Heródoto, que estudou muito profundamente todas as religiões, todos os costumes, é um versado em história, ele chegou à seguinte conclusão: é impossível tirar o senso místico do homem. O homem está enraizado na interligação com o infinito. Está enraizado. Heródoto, que é o pai da história. Estudou todos os povos, todas as culturas, todas as épocas. Ele falou que o senso místico não tira. Conclusões finais? As conclusões finais é o seguinte: esse vídeo não tem a finalidade de dogmatizar ninguém, nem tampouco doutrinar. Nós estamos tocando só uns aspectos no que diz respeito de Deus. Então Deus é um ser que pressupõe determinadas qualidades, um ser que está como referencial, que alguns seres humanos buscam, alguns têm determinadas experiências, outros buscarão. A literatura dá farta de pessoas que dizem que experimentaram, que vivenciaram, e que cabe vocês também questionar se é através das religiões que vocês vão encontrá-los ou se é uma questão individual de cada pessoa. Então ainda vai para o fórum íntimo. É mais ou menos isso que eu tenho a dizer no Jornal do Mundo. Ou como diz o Blaise Pascal, é a grande aposta. Você aposta que tem um ser ou não aposta. Você tem todo o direito de crer ou não crer. Isso aí é uma questão básica, fundamental. Como o Blaise Pascal, a grande aposta. Obrigado. Obrigado, boa noite, Jornal Mundo Expressão. E clique para nós aí online, se isso gostou.